Você já sentiu que o mundo inteiro está em silêncio, menos a sua dor? Já percebeu como, às vezes, a vida parece fazer questão de te calar justo quando você mais precisa de respostas? E então você ora, chora, clama, mas tudo que escuta é o eco do seu próprio sofrimento. Agora me diz, com toda a sinceridade: você consegue ouvir Deus mesmo no silêncio da sua dor? Essa pergunta não é fácil. Ela mexe com a alma. Porque quando a dor aperta e o céu parece mudo, é aí que a nossa fé é mais testada. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse silêncio que Deus está mais perto do que nunca? Que esse vazio que você sente talvez seja o lugar exato onde Ele quer habitar. Hoje, você vai fazer comigo uma oração diferente. Uma oração profunda, verdadeira, de alma aberta. Uma conversa íntima com Deus no meio do deserto. Então feche os olhos, respira fundo e vem comigo. Pai, o meu coração está pesado. Há dias em que me sinto cercado por um silêncio ensurdecedor. Clamo, mas não escuto tua voz. Peço, mas não vejo tua resposta. E mesmo assim, sigo aqui, tentando acreditar que tu ainda me ouve. Senhor, será que tu estás nesse silêncio? Por que dói, Pai? Dói não saber, não entender, não conseguir enxergar o teu agir. Mas hoje, eu me rendo. Porque mesmo sem ouvir a tua voz, eu escolho confiar no teu coração. Quantas vezes, Senhor, eu confiei em pessoas, em promessas humanas, em palavras vazias. E no fim, tudo falhou. Mas hoje eu entendo. Tu és o único que nunca falha. Mesmo quando tudo parece ruir, tu permaneces. Mesmo quando as portas se fecham, tu continuas sendo o Deus das oportunidades. Mesmo quando eu não entendo teus caminhos, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cada lágrima que cai, Senhor, eu te entrego. Não quero que elas sejam sinais de derrota, mas sementes de fé. Planta em mim uma esperança nova. Faz brotar um novo ânimo dentro da minha alma. Porque eu creio que o Senhor transforma choro em dança e o deserto em jardim. Talvez eu não esteja escutando tua voz, porque ela não vem de fora, mas de dentro. Ela fala na consciência, nos detalhes, nos pequenos sinais que eu insisto em ignorar. Então, me ensina, Pai, a silenciar o barulho do mundo, para escutar a tua voz dentro de mim. Mesmo sem provas, mesmo sem sinais, mesmo sem certezas humanas, hoje, eu decido confiar. Não por merecimento, mas por escolha. Porque a minha fé não está no que vejo, mas no que creio. E eu creio em ti, Deus. Creio no teu tempo. Creio na tua vontade. Creio no teu cuidado, mesmo quando ele se apresenta em silêncio. Talvez esse não seja o fim. Talvez seja só o começo. Talvez o que hoje parece silêncio, amanhã será resposta. Talvez o que hoje parece dor, amanhã será testemunho. Então, Senhor, escreve o final da minha história. Mas escreve com tua mão, com tua graça, com teu amor. Porque quando é o Senhor quem escreve, o final sempre vale a pena. Às vezes, o maior fardo não é o que carregamos nos ombros, mas o que escondemos no coração. Aquela dor calada, aquela angústia que ninguém percebe, mas que consome por dentro. Quantas vezes você sorriu por fora e chorou por dentro? Quantas vezes disse tá tudo bem ou apenas para não preocupar ninguém? Mas Deus, Ele vê. Ele sabe. Ele conhece cada lágrima não chorada, cada grito silenciado. Tu contas as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, ou não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. Sim, Ele tem guardado cada lágrima como uma joia preciosa. Você não está esquecida. Você é vista. Você é amada. Chega uma hora em que o cansaço não é só físico. É a alma que está exausta.
É o coração que não encontra abrigo. Você se deita para dormir, mas a mente continua acelerada. As preocupações não deixam você descansar. Mas há uma promessa de descanso para os que confiam no Senhor. E hoje, Ele te convida a repousar em Ele. Em paz me deito e logo adormeço, pois só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Deus é o seu abrigo. É nele que sua alma encontra alívio. Respire fundo. Você não está sozinha nessa luta. As feridas do passado às vezes continuam abertas, mesmo quando parecem cicatrizadas. Um cheiro, uma palavra, uma lembrança e tudo volta. Mas saiba, Deus não despreza os que têm o coração ferido. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Cada dor sua será transformada em testemunho. Você não é definida pelas suas cicatrizes, mas pelo Deus que te restaura. Esperar é uma das provas mais difíceis da fé. A gente ora, acredita, mas o tempo parece não passar. Tudo continua igual. Você começa a se perguntar: será que Deus se esqueceu de mim? Mas Deus não se atrasa. Ele age no tempo exato. Não segundo o nosso relógio, mas segundo o plano perfeito que Ele traçou para nós. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 41. Continue esperando. Ele está ouvindo. Ele está agindo. De repente, o chão parece sumir. O que era seguro agora está instável. Pessoas vão embora, planos falham, portas se fecham. E você se vê sem direção, perdida, vulnerável. Mas há uma rocha firme que não se abala, Deus. Quando tudo ao redor desmorona, Ele permanece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46:1. Você pode se abrigar em Ele. Ele não vai falhar com você. Há momentos em que Deus parece calado. Você ora, clama, súplica e nada. Nenhuma resposta. Nenhum sinal. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É preparo. É cuidado. É como um pai que observa o filho aprender a caminhar sem interferir, porque sabe que aquele passo vai fortalecê-lo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No silêncio, Ele está trabalhando. Confie, mesmo sem entender. Você tenta explicar, mas ninguém compreende. Dói mais ainda. Porque além da dor, vem a solidão. A sensação de que você está travando uma batalha invisível e solitária. Mas Deus entende. Ele vê além das palavras. Ele interpreta o que o coração não consegue dizer. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. Você é compreendida por aquele que te criou. Nele, você tem colo, tem escuta, tem abrigo. Talvez você tenha feito escolhas das quais se arrepende. Talvez tenha caminhado por caminhos escuros, e hoje carrega a culpa, vergonha, arrependimento. Mas Deus não vê você pelo que fez. Ele vê você pelo que você pode se tornar. Ele é especialista em recomeços. Como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Seu passado não define seu futuro. Deus já preparou um novo começo para você. Você já quis avançar, mas o medo te paralisou? Medo de errar, de sofrer, de ser rejeitada? Deus não te deu um espírito de medo, mas de coragem. Ele te capacita, te fortalece e vai à sua frente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Você não está sozinha nesse vale. O pastor está com você. Em um mundo que exige perfeição, é fácil se sentir inadequada. Mas Deus nunca te pediu perfeição, Ele quer apenas um coração sincero e disposto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Você é suficiente porque tem um Deus que supre todas as suas necessidades. Há momentos em que tudo o que resta é a fé.
Quando os recursos acabam, as forças se esgotam, e o que sobra é apenas a esperança no invisível. E é justamente aí que os milagres acontecem. Quando você chega no fim, Deus começa. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Permaneça firme. O invisível vai se tornar realidade. Não é só o corpo que adoece. A alma também. E as feridas da alma, muitas vezes, doem mais do que qualquer outra coisa. Mas Deus é o médico das emoções. Ele cura de dentro para fora. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Hoje, você pode começar a sentir essa cura. Respire. Deus está agindo. A lógica diz que não tem mais jeito. A ciência diz que acabou. As pessoas dizem ou desiste. Mas Deus ainda diz: eu sou o Deus do impossível. Fizeste maravilhas, teus planos são todos fiéis e verdadeiros. Não importa o que os olhos veem. Importa o que Deus promete. E Ele é fiel. Em meio a tanto barulho, conflitos, exigências e caos, o que a alma mais deseja é paz. Não aquela que o mundo oferece, mas a que vem do alto, que acalma, que consola, que guarda. Grande paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Essa paz está disponível para você hoje. Feche os olhos e diga: Senhor, me dá a tua paz. Sim, amada. Não por aparência, por desempenho ou por conquistas. Mas amada simplesmente por existir. Deus te ama com amor eterno, incondicional e imutável. Com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Você é amada, escolhida, chamada pelo nome. Nunca duvide disso. Você já se sentiu tão esgotada que pensou em simplesmente deixar tudo para lá? Largar tudo, parar de tentar, parar de orar? Às vezes, o desânimo vem sorrateiro e sussurra no seu ouvido: para que continuar? Mas é nesse momento que Deus segura na sua mão. Ele sussurra de volta: filha, eu não desisti de você. Ainda tem vida, ainda tem plano, ainda tem promessa. Eu estou aqui. E é aí que você descobre que mesmo quando você quer parar, Deus continua acreditando em você. Escreva nos comentários: Senhor, eu não quero desistir. Me ajuda a continuar. O que está te fazendo pensar em desistir hoje? Fala comigo nos comentários, vamos orar juntos. Sabe aquela sensação de invisibilidade? Como se ninguém percebesse que você está lutando. Você sorri para todo mundo, mas ninguém pergunta de verdade: você está bem? Hoje, Deus te pergunta: você está bem, minha filha? E mais do que perguntar, Ele te abraça. Ele se importa. Ele quer te ouvir. Você não é invisível para o céu. Seu nome está escrito nas mãos dele. E ele está te olhando agora mesmo. Se essa pergunta tocou seu coração, comente com apenas uma palavra: presente. Isso vai mostrar que você se sentiu vista, e isso já muda tudo. Você já ouviu tantas promessas. Já orou tanto. Já sonhou tanto. Mas a resposta parece não vir. E você começa a se perguntar se Deus esqueceu. Se ele desistiu. Se aquilo que ele disse um dia foi mesmo real. Mas ele te diz hoje: ainda não, ou não é ou nunca. O silêncio não é rejeição. A espera não é castigo. É só um tempo de preparação. A promessa ainda está de pé. E vai se cumprir. Confie. Você acorda, trabalha, cuida da casa, da família, mas dentro de você parece que falta algo. Uma alegria, um sentido, uma chama. Como se estivesse tudo no automático. Como se viver fosse só sobreviver. Mas Deus não te criou para viver uma vida vazia. Ele quer te devolver a paixão pela vida. Ele quer reacender essa chama. Te lembrar que você tem propósito. Você tem missão. Você foi feita para viver com plenitude. A rotina pode cansar, mas o espírito renova. Talvez você não tenha percebido, mas ele sempre esteve ali.
Nas noites de choro. Nos dias silenciosos. No carro, enquanto você dirigia em silêncio, tentando não chorar. Na cozinha, enquanto lavava a louça com um nó na garganta. Ele estava ali. Em cada detalhe. Tem dores que o corpo não mostra. São feridas silenciosas, cicatrizes escondidas atrás de um sorriso forçado, de uma rotina pesada, de um "tá tudo bem" dito apenas para não ter que explicar o caos. Deus conhece essas feridas. Ele vê o que ninguém mais vê. E é justamente nessas partes quebradas que ele derrama seu bálsamo. Não é fraqueza chorar em silêncio. Não é falta de fé sentir-se cansada. É humano. É real. E Deus não ignora isso. Ele se senta ao nosso lado no chão da dor e nos segura até que a força volte. Se hoje você está apenas existindo, tentando respirar no meio de um vendaval interno, saiba, você não está sozinha. A cura começa quando reconhecemos que precisamos dela. Deus não despreza o coração quebrantado. Ele o valoriza. Ele o escuta. Ele o restaura. Uma vida pode ser recomeçada a partir de um coração que se entrega. Quantas vezes você tentou falar e ninguém te escutou? Gritou por dentro, desejando que alguém percebesse sua dor, sua exaustão, seu desejo de apenas ser ouvida. Mas o mundo continuou girando, e você ficou ali, no canto, guardando tudo. Deus, porém, ouviu. Ele não ignora nenhuma oração, mesmo aquelas feitas em pensamento, em lágrimas, em suspiros. Clame a mim e eu responderei, ele disse. Você não precisa ser forte o tempo todo. Não precisa saber o que fazer. Só precisa falar com ele. Desabafe com quem pode curar. Fale com quem entende até o que você não consegue dizer. Deus não apenas ouve, se ele entende. E no momento certo, ele responde. Talvez não da forma que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. Já se sentiu como se estivesse andando sem rumo, mesmo tendo um endereço? Viver sem sentido dói. Parece que tudo o que você faz é apenas repetir ciclos que não levam a lugar algum. Mas Deus é especialista em transformar caminhos vazios em jornadas com propósito. Às vezes, Ele permite o silêncio, o deserto, a pausa, não para nos punir, mas para nos preparar. Existe um tempo certo para tudo. E quando tudo parecer sem lógica, lembre-se, o oleiro conhece o barro que tem nas mãos. Ele molda com paciência. Ele não apressa. E mesmo quando não entendemos, ele já escreveu um final redentor. Segure firme. O propósito existe. E ele é maior do que a dor que você sente agora. Você se lembra daquele dia? Aquele em que pensou que não suportaria mais, que a dor seria maior do que a sua fé? Você quase desistiu. Mas algo, só melhor, alguém, te segurou. Foi Deus. Foi Ele quem sussurrou esperança enquanto tudo parecia escuro. Foi Ele quem colocou força onde só havia cansaço. Você não chegou até aqui por acaso. Você sobreviveu a dias que pensou que não conseguiria. Isso é fé. Isso é graça. Isso é milagre. E se hoje você está fraca de novo, lembre-se, Deus ainda está aí. E Ele vai te levantar outra vez. Porque desistir pode até passar pela sua cabeça, mas não é o plano de Deus para você. Não importa o que aconteceu. Não importa o quanto você errou, se afastou, caiu. Ainda há tempo. Tempo de recomeçar. Tempo de se levantar. Tempo de olhar para o céu e dizer, Deus, me ajuda. E Ele vai. Porque Deus não se cansa de nos dar novas chances. O mundo pode julgar, apontar, condenar. Mas Deus acolhe. Ele é o Pai que corre ao encontro do filho pródigo. E esse Pai está olhando para você agora. Ele não desistiu. Ele só está esperando você se voltar para Ele. Porque ainda há tempo. Ainda há vida. Ainda há promessa. Você não está esquecida. Você está sendo chamada de volta para casa. É difícil confiar quando o medo fala alto.
Quando a ansiedade aperta o peito, e o amanhã parece um monstro prestes a engolir tudo. Mas o medo não é maior que Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. O medo pode até gritar, mas a voz de Deus sussurra paz. Respire fundo. Ore. Entregue o controle que você tanto tenta segurar. Deus já está lá na frente, preparando o caminho. E mesmo que os pés tremam, caminhe. Porque Deus anda com você. Um passo de cada vez. Uma oração de cada vez. E o medo, aos poucos, vai perdendo o poder. A solidão não está só na ausência de pessoas. Às vezes, ela mora mesmo em meio à multidão. Você pode estar cercada e ainda assim se sentir invisível. Incompreendida. E isso dói. Mas há um Deus que te conhece por completo. Ele entende o que ninguém mais entende. Ele vê a dor que você esconde e escuta os pensamentos que você não tem coragem de dizer. Com ele, você pode ser real. Sem máscara. Sem filtro. Deus não espera que você finja estar bem. Ele quer a sua verdade. Porque é nela que ele age. É ali que ele transforma. E no meio dessa dor, ele está sussurrando: eu te entendo, filha. E eu estou aqui. Hoje não foi só mais um vídeo. Foi um encontro. Um reencontro, talvez. Entre você e aquele que nunca te abandonou. Você não saiu daqui por acaso. Essa palavra veio como uma carta enviada do céu, com o teu nome escrito. Porque Deus conhece você. Ele ama você. E Ele quer te lembrar disso todos os dias. Então, antes de sair, leva isso com você. Você não está sozinha. Nunca esteve. E nunca vai estar. A gente se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe profundamente. E hoje Ele te diz: eu nunca saí do seu lado. Você é minha. E eu nunca vou te deixar. Se você sentiu Deus falando com você agora, comenta com fé. Fala comigo: Senhor, eu estou ouvindo. E se esse vídeo falou com você, deixe o seu like agora, isso nos mostra que essa mensagem encontrou um coração. Se inscreva no canal para não perder nenhuma oração como essa. E tem mais um vídeo aqui na tela que você pode assistir agora mesmo, se é uma continuação dessa conversa com Deus.